Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe e possa permitir que a nossa tarde seja agradável, né? Uma tarde em que, apesar do tema, a gente possa aprender algumas coisas, a gente possa principalmente se desenvolver, né, no sentido de estar de bem consigo, para que não aconteça essas coisas. O título: Suicídio, uma saída traiçoeira. Realmente, para quem busca uma saída através dessa atitude, a partir do momento que ele toma essa atitude, ele não sabe o que vai encontrar pela frente. E, na realidade, é uma saída traiçoeira mesmo. Tá certo? É isso que nós vamos desenvolver agora, para que a gente possa compreender melhor o tema. Primeiro, vamos entender o tema. Suicídio vem do latim, que é a junção de sui, próprio, com caedere, que é matar. É um gesto deliberado de autodestruição, realização do desejo de morrer ou de dar fim à própria vida. Isso lá dos dicionários. É uma escolha ou uma ação de alto grau de desespero, que tem gravíssimas implicações sociais, pois pessoas de todos os países, de todas as idades e classes sociais diferentes cometem um suicídio. Então, ele não é afeto a uma determinada classe social, um determinado nível de idade, não, é geral. Pessoas, inclusive, que já chegando no final da sua existência, né? Coisa que a gente poderia não imaginar, que já está chegando no final da existência, comete suicídio. E não necessariamente pessoas pobres, por exemplo, que estão passando por problemas sérios. Pessoas ricas, pessoas bem-sucedidas. Então, o assunto realmente é interessante porque ele não se limita a um determinado nicho ou a um determinado nível de coisas, né, de pessoas. Tá certo? Por isso que é importante a gente entender. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo, totalizando quase 1 milhão de pessoas que se suicidam todos os anos. Dá para imaginar uma coisa dessa? A cada 40 segundos, uma pessoa suicidando-se. Tá? Então, os números realmente são alarmantes, né? Calcula-se que para cada morte atribuída ao suicídio, produzem-se 10 a 20 intenções falhas, que geram lesões, hospitalizações e traumas emocionais e mentais. Então, vejam, a cada 40 segundos um comete, porém a tentativa a cada 40 segundos é de 20 a 30. Tá certo? Então o número aí fica mais assustador ainda. Mas nem todos chegam a ter um sucesso, né, na sua ação. Por isso que os números baixam um pouco. Para cada suicídio, há em média 5 ou 6 pessoas próximas que sofrem consequências emocionais, sociais e econômicas. Então, o ato é de um, mas ele afeta a família, né? O núcleo familiar como um todo. 5 a 6 pessoas são afetadas. Vou mostrar alguns números para vocês que impressionam, apesar da gente já estar falando aqui, né, que é a cada 40 segundos, mas vamos olhar um pouquinho aqui. Isso aí é uma reportagem que saiu no jornal, não sei se dá para vocês enxergarem aí, acho que foi na Folha, do dia 7/9/2012. 1 milhão de pessoas morrem por suicídio no mundo ao ano, diz a Organização Mundial de Saúde. Bom, taxa de suicídio entre jovens cresce de 30% a 25%, de 30% em 25 anos no Brasil, ou seja, então os jovens estão sendo aí, entrando numa zona de risco aqui no Brasil. Esse aqui é um quadro que mostra assim os jovens em risco. Talvez vocês não consigam enxergar bem aí do fundo, principalmente, mas ele mostra ali o mapa do suicídio no mundo. Essa estatística que eles estão colocando aqui é uma taxa de 100 mil por habitantes, tá? O vermelho ali, mais escuro, é a faixa de 13, tá? A laranja é entre 6,5 e 13, e o azul 6,5, tá bom? O em branco não tem dados.
Quais são os fatores de risco? Isso levantado, né, pela OMS. Questão de sexo. Os homens têm maior risco. Os homens tendem a buscar mais o suicídio que as mulheres. Fator de risco é a pobreza, ser gay, lésbica, bissexual ou transexual, em virtude do preconceito, né? Da falta de aceitação, tá certo? Distúrbios mentais, impulsividade, baixa autoestima, bullying. Aliás, nós temos uma palestra sobre bullying. Tá? Casos de suicídio em família. Então a pessoa, ela busca, já teve um caso, então ela acaba sendo incentivada por isso. Tá? Problemas na família como divórcio ou morte dos pais, dificuldades de interação social e o histórico de abuso sexual. Essas são as causas principais aí elencadas pela Organização Mundial da Saúde, tá bom? Aqui nós vamos ver o Brasil em si, pelo mapa. Vocês vão ver que o Rio Grande do Sul é onde, gozado, né, se comete mais suicídio. A gente deveria imaginar que fosse lá para a região Nordeste, a região Centro-Oeste, uma região mais pobre, né? Mas está ali, Rio Grande do Sul. E ali vocês vão vendo o ranking mundial, do lado direito, os países onde há mais. E vocês vão ver que os países frios, aqueles que têm maior tempo de inverno, são os que mais ocorrem. O primeiro deles ali é a Lituânia. O segundo ali é a Rússia, o terceiro é a Bielorrússia, na sequência o Cazaquistão, a Hungria, a Guiana, Japão, Letônia, Coreia, Ucrânia, Eslovênia, Finlândia, Bélgica, Kuwait, Estônia, e o último ali, com o ranking 73, é o Brasil. Tá bom? Quais são as principais causas que levam a pessoa? A própria figura ali já dá uma ideia. Alone, a pessoa está solitária, né, se sentindo sozinha. Tá certo? Mas esse não é o principal. Vamos ver quais são. São vários os motivos que levam alguém ao suicídio. Normalmente a pessoa tem a necessidade de aliviar pressões externas, que por alguma razão não são muito bem assimiladas intimamente. Então, o que vem acontecendo hoje com a sociedade atual é uma pressão muito grande para você ter sucesso. Você precisa ser uma pessoa que tem uma carreira brilhante. Você tem que ter para ser. Não é assim? Então, da forma como a sociedade está organizada, ela empurra as pessoas, ela cria uma condição em que as pessoas, elas se sentem obrigadas a ter coisas para ser felizes e também poder, de alguma forma, ser reconhecida. Porém, nem todo mundo vai conseguir. Nem todo mundo vai ter sucesso. Nem todo mundo vai virar chefe, nem todo mundo vai ser, né? Então, esse tipo de pressão da sociedade faz com que as pessoas se frustrem. Ao se frustrarem, ela recebe essa pressão externa, ela não consegue trabalhar isso. E aí começa uma pressão interna, que nem sempre é exteriorizada. Ela nem sempre fala sobre o assunto. Tá certo? Ela só sente. As cobranças sociais são intensas e geram sentimentos nada fáceis de se lidar, tais como ansiedade, medo, insegurança, fracasso, humilhação, culpa, remorso, depressão, perdas e etc. A gente já falou um pouco sobre isso, mas está aqui o que acontece normalmente quando a pessoa não consegue dar a resposta que a família, por exemplo, espera, ou que a sociedade, de uma forma geral, espera. Ela entra nesses tipos de sentimentos aqui, ó, de ansiedade, medo, insegurança, fracasso e por aí afora. Tá certo? Tem muita gente vivenciando isso, gente. Nós estamos falando aqui de suicídio, mas
O número de pessoas depressivas no mundo também vem crescendo muito. Aliás, depressão é uma doença em que há 30 anos, 40 anos atrás, a gente não ouvia falar. Tá certo? Hoje é uma doença que preocupa inclusive a OMS. Mas nós não vamos falar da depressão aqui hoje, tá certo? É só para explicar que o quadro de pessoas com depressão vem aumentando muito e, consequentemente, pode acabar indo, para o suicídio. A sociedade atual exerce forte influência nos suicídios, pois gera diversas situações onde competitividade, agressão, insensibilidade imperam, criando um campo fértil para que os transtornos emocionais se desenvolvam. Aqui é mais para confirmar o que a gente já falou, tá certo? Eu, sinceramente, eu tenho dó da juventude de hoje. Tá? O nível de pressão que é exercido sobre eles. Está aí a razão de estar aumentando essa taxa, A falta de religiosidade, fé e da crença na existência de algo além da morte também contribuem de forma decisiva para o suicídio. Aqui eu coloquei entre parênteses aquela questão da concepção materialista. Quer dizer, a pessoa, ela não acredita em nada. Como ela vive a matéria com intensidade, e a sociedade contribui para isso, ela está vivendo a matéria, certo? Com intensidade, a sociedade cobrando, ela não tem ideias, ela não tem essa religiosidade necessária, ou a crença em algo além, porque a matéria exerce uma influência muito grande, tá certo? Principalmente a confusão que se tem com relação às crenças, as religiões em si, as disputas que existem, a falta de explicações necessárias, a fé rasa, aquela fé que ela é uma fé que ela não pode ser confrontada com nada porque ela se perde. Isso tudo contribui, tá certo? Vamos falar agora desse, para mim é um absurdo, por isso que eu coloquei ali, o absurdo desejo de se matar. Vamos ver por que esse desejo vem. No momento em que tem ideias suicidas, a pessoa combina sentimentos ou ideais conflituosos. É um estado interior muito confuso e conturbado, chamado de ambivalência. Ela fica numa dubiedade, ela fica num estágio onde ora ela acha que não é certo, ora ela pensa com fervor de fazer, mas ela fica, numa discussão interna com ela, tá? Ela busca atenção por se sentir esquecida ou ignorada e tem a sensação de estar só. Uma solidão sentida como um isolamento, muito triste e insuportável. Aqui também entra um processo obsessivo. Aí já entra a contribuição da doutrina espírita para que a gente entenda o assunto. A pessoa, ela não se sente compreendida pelo mundo, ela não se sente compreendida pelos familiares. Então ela começa nesse processo, como eu falei para vocês, essa ambivalência, onde ela fica nessa discussão interna com ela mesma. Ela não consegue exteriorizar isso, porque ela não se sente compreendida. Ao entrar nesse processo, o que ela está fazendo? Ela está se sintonizando, Ela cria um campo de sintonia com espíritos que estejam na mesma faixa de vibração. Então aqui começa uma amplificação desse sentimento, dessas ideias, do sentir-se só. Ele é amplificado, tá certo? Parece um absurdo, mas se ela está com companheiros, como é que ela se sente só? É que esses companheiros são invisíveis. Eles só emitem a sua energia para ela, tá certo? Muita gente tem o desejo de revide ou imposição do mesmo sentimento negativo aos outros, querendo que sintam o mesmo que ela, inclusive até depois da morte. Eu coloquei entre parênteses. Então aqui vai meio que um desejo de vingança, vamos assim dizer, um revide. Como ela está se sentindo mal, ela está se sentindo sozinha, ela não tá bem, ela está angustiada, ela quer que as pessoas também sintam isso. E aí ela comete o ato para criar nas pessoas esse problema.
O problema é que esse sentimento, ele não fica só na matéria, ele também vai para depois. Por isso que eu falei que a pessoa que está começando a pensar no assunto, ela se sintoniza com outros espíritos que estão na mesma faixa. Tá certo? Outras pessoas sentem vontade de desaparecer, fugir, ou de ir para um lugar ou situação melhor. Desaparecer, fugir, acontece bastante. A maioria das pessoas que vocês veem pelas ruas, ou, por exemplo, lá naquela região do crack, são pessoas que decidiram, a pressão era muito grande e decidiram fugir. Não levaram o suicídio a cabo, ainda, né? Porque se continuarem usando drogas, essas coisas todas, vão acabar cometendo. E tem aquelas que acham que vão para um lugar melhor. Como elas não acreditam em nada além, elas se arriscam a ir para um lugar melhor. Tá certo? Porque aqui não está bom. Quase sempre sentem uma necessidade de alcançar paz, descanso ou um final imediato dos tormentos que não terminam. Então vejam, ela está num processo doentio tão grande que ela quer paz, mas ela não sabe como encontrar essa paz. Ela não encontra ali o suporte necessário, ela não tem a ideia ou a saída necessária, vamos assim dizer. Então, na cabeça dela, a saída é essa. Tá certo? Tamanho é o sofrimento que, na maioria das vezes, além da mente enferma, o corpo também se ressente. A pessoa, eu coloquei entre parênteses ali, a pessoa mostra um desânimo total. Você percebe pelo comportamento dela, pela postura dela. Ela expressa isso no seu andar, a forma de falar, no seu comportamento. É uma pessoa desanimada. Não é uma pessoa alegre, feliz com a vida. Ela demonstra isso, fisicamente. É comum a pessoa nesse estado se revoltar e se fazer perguntas do tipo: gente, vou pôr as perguntas aqui, eu sei que vocês já se fizeram essas perguntas, tá? Vejam, são perguntas que às vezes a gente já fez na nossa vida. O problema é que elas ficam retroalimentando a pergunta. Tudo bem? O que estou fazendo nesse mundo? Bom, quem na adolescência nunca se fez essa pergunta, né? E quem, inclusive adulto até hoje, não se faz essa pergunta. O que eu estou fazendo nesse mundo? Nada que faço dá certo. Olha que interessante. Ninguém me entende. É outra. Porque ninguém gosta de mim? Qual o sentido da minha vida? Essas vezes quando a gente ainda se faz, certo? O que fiz para merecer isso? O que eu fiz para merecer isso? Às vezes você faz para o tranqueira que você tem em casa, tá certo? O que eu fiz para merecer essa tranqueira aqui? Ou a sogra, né? O que eu fiz para merecer uma sogra assim? Mas vamos lá. Porque Deus está me punindo? Opa! Aqui começa uma coisa mais perigosa um pouco. Porque Deus está me punindo. Isso é fruto da ideia do Deus punitivo, tá certo? Do Deus que a gente tem que temer. Aquele Deus de Moisés, não o Deus de Jesus, que é Deus amor. O problema aqui é uma falta de compreensão da mensagem de Jesus. Porque Jesus veio mostrar o Deus amor. Mas a gente é ensinado a aprender que o Deus é aquele punitivo. E isso de acordo com os interesses. Por quê? Quanto mais você sentir que Deus te pune, mais você precisa do intermediário dele, entenderam? Essa é a questão. Tá? Porque eu sou um perdedor e um peso para minha família. Vocês começam a perceber que esse tipo de pergunta aqui já está encaminhando para uma ideia, né? Sou um perdedor e um peso para minha família. Será que minha família não será mais feliz sem mim?
Olha aí. Vale a pena viver assim? Pronto. Essas três últimas principalmente, se começa a ficar alimentando, vai levar a uma situação, vocês concordam? Chega a uma conclusão. Confusas, tristes, desesperadas, fecham-se no monodeísmo, de que a única solução para o problema, dos problemas, é a fuga pela morte. Então agora aqui ela começa no monodeísmo, é aquela ideia única que fica martelando na sua cabeça. O problema do monodeísmo é a retroalimentação constante da ideia principal de fuga, que é amplificada pelos também infelizes companheiros espirituais, como a gente já falou aqui hoje. Então agora essa ideia começa a ser amplificada, tá certo? Questão 459 do Livro dos Espíritos, a resposta que os Espíritos deram. Os Espíritos influem em nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginamos. Na maior parte, eles nos dirigem. Então vejam, nós somos uma energia, somos um espírito que é uma energia usando um corpo físico. Nosso pensamento é energia, a gente transmite e também capta. Para que o nosso mentor ou o nosso anjo da guarda possa nos incentivar, nos intuir, nós temos essa capacidade. Então essa capacidade é, na realidade, para que a gente possa ter intuições positivas. Quando a gente entra no monodeísmo, quando a gente entra nessas ideias, a gente se fecha para esse tipo de energia, para esse tipo de capacidade intuitiva, e se alia a uma energia pesada. Então às vezes o nosso mentor ou o nosso anjo da guarda não tem acesso a nós, porque nós o blindamos, quando a gente fica com a monoideia. Essa monoideia, gente, ela pode ser tanto para essa ideia de suicídio, como ela pode ser para o vício, por exemplo, tá certo? Para coisas que você, para um processo obsessivo. Mas uma pessoa que é ciumenta, ela não está numa monoideia? Essa monoideia é amplificada. Eu estou usando aqui o exemplo do ciumento, mas pode ter outras coisas, tá certo? São 4 os sentimentos mais comuns de quem pensa em se matar. É conhecido como 4D. Olha que interessante. 4D, os sentimentos. Depressão, a gente já falou sobre isso, tá certo? Desesperança. Desespero e desamparo. Entra no processo de depressão, aí vem a desesperança, porque você não encontra alternativas ou saídas, bate o desespero, e você se sente desamparado. Aí, procura resolver a questão, tá certo? O estudo e o conhecimento da doutrina espírita nos mostra que dificilmente há casos de suicídio que não sejam precedidos por um processo obsessivo intenso. A ideia começa com a pessoa, mas ela recebe esse processo obsessivo que amplifica a sua ideia. Nós vamos ver aqui um espírito que fala sobre o tema, e vocês vão ver que interessante que é. Na obsessão, o absurdo desejo de se matar ganha contornos expressivos, amplificados pelos espíritos atrasados e infelizes. Exemplo, o caso Hilda, no livro Vozes do Grande Além. Esse livro é uma série de psicografias do Chico Xavier, de testemunhos de vários espíritos. E tem esse testemunho do espírito Hilda, que é Suicídio e Obsessão, o título do testemunho. Vamos ver o que ela fala. No momento cruel, um raio de luz clareou-me por dentro. O que era o momento cruel? Ela estava ali naquele processo na ideia de suicidar, preparou um copo com veneno, uma taça com veneno. E ela, no momento cruel, uma luz, um raio de luz clareou-me por dentro. Ou seja, eram os mentores ainda tentando,
Eu não deveria morrer assim? Comecei a pensar. Olha que interessante. Ela pronta para... E aí ela começa. Os mentores estão tentando. Eu não deveria morrer assim. Vocês percebem a luta interna aí? Imensa repugnância pela deserção, de súbito iluminou minha alma. Ela criou uma repugnância por fazer aquilo. Entretanto, na penumbra, rostos sinistros se materializaram levemente e braços hirsutos me rodearam. Hirsutos é peludos, né? Ela estava ali naquele processo, os mentores tentando ajudá-la, mas aí ela se deixou levar pela influência. Então vozes cavernosas infundiram-me estranho pavor, exclamando: é preciso beber. E ficava insistindo: é preciso beber, é preciso beber. O socorro celeste foi abafado pelas trevas que eu mesma nutri. Olha que interessante. As trevas que eu mesma nutri. Em vão minha mão trêmula ansiou desfazer-se do líquido fatal. Esvaíram-se minhas forças. Senti-me desequilibrada e, mesmo consciente do meu gesto, ingeri, quase sem querer, a porção com que meu corpo morreu. Veja que interessante. A luta interna, e ela não conseguiu. Em verdade, eu era obsidiada, sofria perseguição de adversários residentes na sombra, mas perseguição que eu mesma sustentei com meu desleixo e minha ociosidade mental. Então aqui está uma dica dela. Ociosidade mental gera esse tipo de situação. Em razão disso, sofri, depois do túmulo, todas as humilhações que rebaixam a mulher indefesa. Quando acordamos ante a própria responsabilidade, a nossa consciência chora tarde demais. Esse é um outro trecho da mensagem dela. Tudo bem, gente? Então agora a gente vai ver qual é o grande problema para o suicida, tá? Por acaso esse aqui é o André Luiz, né? Vocês todos viram? O filme Nosso Lar. Tá certo? A grande surpresa para o suicida que lhe traz grandes problemas após o seu ato translocado é justamente algo que ele não acredita e por isso mesmo não considera: o fato de que a morte não existe. Esse é o problema. A morte não existe. Tá certo? Como é algo que ele não esperava, fica mais confuso do que já estava. Não acredita que esteja morto e sustenta teimosamente que não morreu. Isso causa mais sofrimento, porque ele queria se livrar do problema e agora ele descobriu que ele está com dois problemas. Ele ampliou o problema dele. Além da decepção, agora tem mais um sério problema para resolver. Bom, ainda se vê vivo, vê o seu corpo físico danificado, sabe que é dele, mas não compreende que esteja separado. Fica mais confuso. Por quê, gente? Os laços que deveriam desprender o espírito, eles foram rompidos. Então ele fica confuso. Ele não consegue se desvencilhar. Tá certo? A gente vai falar disso mais para frente um pouco. Nesse estado, procura as pessoas da sua afeição, dirige-se a elas e não entende porque estas não o ouvem e nem mesmo o notam. Esse estado aqui não é só dos suicidas, tá? Tem muita pessoa que desencarna sem ter um preparo adequado, sem aceitar a morte, e elas ficam também nesse estado aí. E, agora vai mais um alerta, dependendo do nível de chamamento que os familiares fazem, também. Então, como a gente tem dificuldade de aceitar a morte e de entendê-la, é natural que a gente fique: ai, que vai ser de mim, ai, como é que será, ai, coitado, ai. Então a gente fica, em vez de desejar a luz, que a pessoa se restabeleça, que ela se encaminhe, a gente fica num chamamento. A pessoa não consegue ir.
porque ela se sente presa. É uma obsessão feita daqui para lá, tá certo? Eu estou citando isso porque não é só com o suicida. Tem casos também de pessoas que morrem de causas naturais e que passam por algo semelhante. Citação inusitada, pois está no mundo espiritual sem perceber que desencarnou e no mundo físico sem ter o corpo de carne. Fica mais confuso ainda. Então agora nós vamos falar um pouco sobre a questão da morte. Vocês se assustaram com o quadro dela aí? Mas a morte não existe. A doutrina espírita matou a morte. A morte é uma palavra inventada pelo homem. Para a doutrina espírita, inclusive, é bom que nós espíritas nos habituemos a usar o termo desencarnou. Por quê? Porque ao usar esse termo, a gente compreende exatamente o que está acontecendo. O espírito desencarnou. O corpo ficou e ele foi. Morrer parece que morre o corpo e morre também a criatura, a alma. Isso não é verdade. Então a doutrina espírita é uma das doutrinas que matou a morte. Porém, o que nós vamos ver aqui não é da doutrina espírita, tá? Nós vamos falar aqui de cientistas e médicos e por aí fora. Os mistérios da morte têm fascinado, impressionado e assustado o ser humano desde os tempos imemoriais. O que poucos sabem, porém, é que além da doutrina espírita, nos últimos 100 anos, pesquisas científicas têm comprovado que realmente a morte não existe. Agora é comprovação científica. Ian Curie, que é esse canadense, autor, sociólogo e pesquisador psíquico, esse senhor que aí está, ele tem um livro chamado Você Não Pode Morrer. Ainda não tem tradução para o português, tá? Poucos sabem, já que é do livro dele, tá, gente? Poucos sabem que a morte, o adversário mais antigo, misterioso e inexorável do homem, vem sistematicamente sendo estudada nos últimos 100 anos por cientistas e pesquisadores de diferentes áreas de interesse. O resultado desse esforço é um grande número de descobertas fascinantes que levam a 4 conclusões inevitáveis. Aliás, no livro dele ele cita uma série desses pesquisadores, tá bom? Eu já tenho uma palestra que eu falo sobre isso. Quem tiver interesse, lá no meu site, no Facebook, tem essa palestra. Pesquisadores que confirmam a vida após a morte e a reencarnação. Eu cito vários deles lá, tá bom? Quais são as conclusões que esses cientistas todos chegaram? Os seres humanos sobrevivem à morte física. Ponto. Continuamos existindo após a morte em diferentes níveis de consciência e criatividade, numa esfera extrafísica que normalmente os seres humanos encarnados não percebem. É o que a gente fala no Espiritismo. Desencarna e vai para o campo, para o mundo espiritual. Fisicamente você não percebe esse mundo. Os cientistas estão confirmando isso aqui. Deixam esta esfera periodicamente, quando então o indivíduo assume novo corpo, momento em que se apaga toda a sua memória e a lembrança de suas vidas anteriores. Então aqui agora eles estão confirmando, no terceiro ponto que eles descobriram, que também nós reencarnamos. Quer dizer, a gente vai para essa esfera e deixa essa esfera momentaneamente, vindo para um novo corpo. Tá? Reencarnações sucessivas não ocorrem por acaso, mas parecem estar ligadas por uma misteriosa e fascinante lei causal. Eles não sabem explicar qual é essa lei, mas descobriram que ela existe. Tá certo? Agora vamos entender por que o suicida sofre, então. Questão 155 do Livro dos Espíritos. Durante a vida, o espírito está ligado ao corpo pelo seu perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo físico e não do perispírito, que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica. Perispírito é o nosso corpo espiritual. O espírito em si é uma energia, o perispírito é o corpo espiritual,
que nos liga ao corpo físico. Normalmente ele tem a aparência física, só que num estado de matéria quintessenciado, um estado de matéria mais etéreo, por isso que a gente não percebe. Tudo bem? No instante da morte física, o desprendimento do espírito não se completa imediatamente, ocorre de forma gradual, variando segundo os indivíduos. Então, quando há a falência do corpo físico, o desprendimento ele não ocorre imediatamente. Tem um certo tempo. Ok? Para uns é bastante rápido e pode dizer-se que o momento da morte é também o da libertação. Outros, porém, sobretudo aqueles cuja vida foi toda material e sensual, esse desprendimento é muito mais demorado e dura às vezes alguns dias, semanas e até mesmo meses. Gente, quando a gente dá essa aula aqui no nosso curso, as pessoas ficam tão assustadas. Bom, pode demorar meses? Pode. Bom, o que a gente precisa fazer para não demorar meses? Se preparar, se espiritualizar, não se apegar à matéria, não se apegar a vícios e por aí afora. Acreditar que a vida continua, ou seja, tem uma série de fatores que contribuem. Eles falam aqui que uns é rápido, em outros demora. O que é que contribui para isso? A própria postura da pessoa. Está certo? Isso não implica a existência no corpo físico de nenhuma vitalidade, apenas ainda uma afinidade do espírito com a matéria. Olha que interessante. Mesmo esses que demoram meses, não tem mais ligação nenhuma. É o mental da pessoa que o mantém ligado. Percebe? Não tem mais o laço perispiritual que liga aquele espírito ao corpo. É o mental dela que a mantém. Porque ela não conseguiu se desligar. Por isso que eu falei que é preciso que a gente se prepare. Tá certo? Tem gente que acha que se preparar para a morte é já deixar caixão comprado e a coisa... Não é isso, gente. É um estado mental. Tá certo? Essa afinidade está sempre na razão do predomínio que durante a vida o espírito deu à matéria. Pronto, aqui a gente já começa a entender. O predomínio sobre a matéria, ou deu à matéria. Quanto mais o espírito se identificar com a matéria, muito mais sofrerá para separar-se dela. Por outro lado, a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos ajudam no começo do desprendimento, já na vida corpórea. Quando a morte chega, é quase que instantâneo. Mais uma vez está aí a questão do mental. Observações mostram que a afinidade que pode persistir entre a alma e o corpo torna-se às vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar e sentir o horror da decomposição do corpo físico. Meu Deus! Aliás, os alunos na sala de aula falam assim: o que é melhor, ser cremado ou ser enterrado? O melhor, tanto faz, desde que você se desprenda. Agora, se você for ficar preso, aí, tanto faz, vocês concordam? Você quer sentir ser queimado ou quer sentir os bichinhos te comendo? Desculpe o termo que eu estou usando aqui. Mas... o ideal é não ficar preso. Gente, é assim, se eu estou mentalmente preso, eu vou sentir. Tanto faz o que eu vou sentir, tá certo? O ideal é que eu não fique preso. Tá certo? Bom, essa situação é peculiar a certos gêneros de morte e é muito observado em alguns suicídios. Então aqui estão eles falando, tá, os espíritos, que é muito observado essa situação em alguns suicídios. Eles não falam todos. Olha que interessante. Alguns. Isso é interessante para a gente entender, tá? Porque se cria uma ideia de que todo suicídio, porque a gente cria a ideia e enquadra, todo suicida vai passar para lá, baseado na história do Camilo Castelo Branco, do livro Memórias de um Suicida. Aquela história é a história dele, não necessariamente é a história de todos, porque cada um de nós é um universo à parte, e os espíritos falam isso aqui.
O problema do espírita de enquadrar as coisas é isso. Que aí ele não estuda o resto, tá certo? Ele fica com aquela ideia e não pensa de forma mais ampla. Questão 163, a alma tem a consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? É comum que a alma passe um certo período de perturbação, tá certo? Um certo período, não quer dizer que esse período é longo ou não, né? Esta perturbação não é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos, já depende da elevação moral de cada um. Os que estão mais purificados se reconhecem quase que imediatamente. Pessoas falam assim, eu vou passar pelo umbral. Umbral, gente, é o umbral da porta, de um estado para outro. Você pode passar e já estar lá, ou você pode ficar parado ali, certo? Perturbado, porque você não consegue ir. Tá bom? Mas aí também é tema para outra palestra, certo? Desmistificando o umbral. Suicídio na ótica espírita. Vamos lá. Questão 944. O ser humano não tem o direito de dispor de sua própria vida. Só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário torna-se uma transgressão dessa lei. Ele está transgredindo uma lei de Deus. Aqueles que se suicidam devido a um desgosto qualquer da vida são insensatos. Se trabalhassem por si, a existência não lhes teria sido tão pesada. Isso aqui é uma observação que eles fazem a uma outra questão do Kardec. Aqueles que se suicidam a fim de escapar às misérias e decepções deste mundo são pobres espíritos que não tiveram coragem de as inventar. Vejam, partindo do princípio que eu lá antes de reencarnar eu escolho as provas por qual eu vou passar, desistir delas é uma incoerência, vocês concordam? Eu deveria transpô-las, eu deveria enfrentá-las, para daí sim me tornar melhor, um espírito mais experimentado, né? Um espírito mais evoluído. Porque as provas vêm justamente para que a gente possa enfrentá-las e não desistir delas. Tá certo? Ontem eu estava fazendo a palestra e me perguntaram como é que eu classificaria em uma palavra o sofrimento. E aí, para ter que responder em uma palavra, eu disse oportunidade. Então, o sofrimento, na verdade, é uma oportunidade de você transpô-lo e crescer com ele. Se a gente conseguisse trocar essa palavra, como eu estou com oportunidades na minha vida. Não, que sofrimento. Não, olha quanta oportunidade que eu estou tendo. Não ia ser legal? Porque muda a sua forma de ver as coisas. Deus ajuda os que suportam sofrimentos e não aos que não têm forças nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações para o espírito. E eles colocam aqui, Deus ajuda. O problema é a gente não acreditar. Tá certo? Os que levaram o suicida a este ato de desespero sofrerão as consequências disso. São infelizes porque responderão como se for um assassinato. Aqui é uma pergunta que o Kardec fez também. Porque às vezes o suicida, ele comete aquele ato porque ele é levado. Ele é levado por pessoas, por pressões, por sei lá o quê, pela sociedade, por uma série de coisas. Tá certo? E também pelos companheiros espirituais, né? Que ele se ligou. Todos esses terão responsabilidade também. Isso segundo os Espíritos estão dizendo aqui, né? Aquele que se vê às voltas com a necessidade e se deixa morrer de desespero também é considerado suicida. Há 100 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade. Aqui é uma resposta a uma pergunta do tipo assim, a pessoa não se suicidou, mas ela se deixou morrer. Porque tem disso também, tá certo, gente? A pessoa não tem coragem de cometer o ato, mas ela também vai entrando num processo em que ela não luta, ela não se cuida, ela vai se deixando morrer, ela se entrega. Também é considerado suicida, tá certo?
O suicida que tem por fim escapar à vergonha de uma ação má é tão repreensivo como o que é levado pelo desespero. Então, vergonha também, né? Ou seja, não tem, né, justificativa para esse ato, tá certo? Entre aspas. Apesar que tem aí as consequências são diferentes, como a gente vai ver. O suicídio não apaga a falta, ao contrário, haverá duas em lugar de uma. Quando se teve a coragem de fazer o mal, é preciso ter a de suportar as suas consequências. Interessante, né? Aquele que morre em consequência do abuso das paixões, mesmo sabendo, mas sem forças para resistir, também comete suicídio. Aqui é o caso, por exemplo, do André Luiz, né, que bebia demais, né, fumava demais, era meio que desleixado em algumas coisas, foi considerado um suicídio involuntário, né? Suicida involuntário. Por quê? Porque ele se deixou levar ele foi fazendo com que o corpo dele sofresse as consequências, tá certo? Das desditas dele lá, da forma como ele se comportava no mundo. Tá? Trata-se de um suicídio moral, e neste caso é duplamente culpado. Há nele falta de coragem e bestialidade, e além disso, o esquecimento de Deus. Então aí é o que eu falei, suicídio involuntário. Em geral, as consequências do suicídio sobre o espírito são as mais diversas. Não há penalidades fixadas e, em todos os casos, elas são sempre relativas às causas que o produziram. Olha que interessante. Lembra que eu falei de não pode enquadrar? Aqui, ó. As consequências são as mais diversas. Não há penalidades fixadas. Em todos os casos, elas são sempre relativas às causas que o produziram. Então, quais foram as circunstâncias que levaram aquele espírito ou aquela pessoa a cometer aquele ato? Tudo isso é levado em consideração, para, teoricamente, fixar uma determinada pena, se é que a gente pode chamar dessa forma. Ou seja, as consequências que ele vai enfrentar estão relativas ao que ele enfrentou aqui. A motivação que ele teve em vida. Tudo bem, gente? Mas uma consequência que o suicida não pode escapar é o do desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias. Agora, o que não dá para escapar é do desapontamento, da saída traiçoeira que ele encontrou. E de sofrer as consequências por ter explodido os laços que deveriam ser desatados aos poucos. Tá certo? Ele vai ficar num processo aí de confusão por um bom tempo, aí, por um período. Alguns espiam suas faltas imediatamente, outros numa nova existência, que poderá ser até pior do que aquela cujo curso interromperam. Porque o Kardec queria saber quanto tempo depois o suicida vai ter que responder pelo seu ato, né? Pode ser imediatamente, como pode ser depois. Ele precisa estar preparado, na verdade. Está certo? A observação mostra que, com efeito, as consequências do suicídio não são as mesmas. Há, porém, as que são comuns a todos os casos de morte violenta, as que decorrem da interrupção brusca da vida. Isso eu já falei, né? Explodiu o laço que deveria ser desfeito. A persistência mais prolongada e mais tenaz do laço que liga o espírito ao corpo, porque este laço está quase sempre em todo o seu vigor no momento que foi rompido pelo suicídio. As consequências deste estado são o prolongamento da perturbação espírita, seguido da ilusão que, durante um tempo mais ou menos longo, faz o espírito acreditar que ainda não morreu. Então, essa consequência todos irão enfrentar. Agora, depois que ele, que cair a ficha lá do outro lado, que ele sair desta situação, as consequências posteriores aí é de cada um. Tá certo? Todas as religiões em geral condenam o suicídio e dizem que não se tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Bom, isso aí é básico, certo? Mas por que não se terá esse direito?
Por que não se é livre de pôr um termo aos próprios sofrimentos? E o livre-arbítrio? São questões que se fazem. Ah, mas nós não temos livre-arbítrio. Temos. Ah, então eu posso me matar. Pode. Porém, existem outras leis. Você está ligado ao corpo, se você tirar, você vai explodir o laço, então você vai ter que enfrentar as consequências, é simples. Você tem o livre-arbítrio de escolher e tem também que sofrer as consequências das escolhas. Não é assim? Não é assim que a gente vai aprendendo? Errando e acertando, errando e acertando. O Espiritismo demonstra na prática que o suicídio não é apenas uma infração moral, mas um ato estúpido, que nada traz de bom para quem o pratica. Então agora, eu vou trazer para vocês aqui uma trova, cujo título é esse aí, ó, Suicídio Nem Pensar. É do espírito, se eu não me engano, Cornélio Pires, eu não lembro agora, a gente vai ver aí. E ele fez uma trova, assim, em versos, muito legal, que também dá uma ideia para ele das consequências futuras do suicídio. Por exemplo, dependendo do tipo de suicídio, a gente poderá enfrentar numa nova existência determinados tipos de doenças oriundas deste ato. Vamos ver que coisa interessante, olha. Está no livro Astronautas do Além, é uma trova, né, uma poesia do espírito Cornélio Pires, psicografia de Chico Xavier. Suicídio não pense nisso, nem mesmo por brincadeira, um ato desses resulta na dor de uma vida inteira. Por paixão, Kim afogou-se num poço de Guararema, renasceu em provação, atolado no efizema. Interessante, né? Matou-se com tiro certo a menina de Lermanda, voltou em corpo doente, não fala, não vê, nem anda. Pôs fogo nas próprias vestes Dona Cesárea da Estiva, está de novo na terra, no corpo que é chaga viva. Suicidou-se com formicida Maricota da Trindade, voltou, mas morreu de câncer aos 4 meses de idade. Olha que interessante. A gente começa a fazer ilações aí, né, com as coisas, né? Apesar de que a gente, de novo, não pode enquadrar, tá bom, gente? Isso aqui são só coisas que podem ter acontecido, tá certo? Enforcou-se o Coriolano para mostrar rebeldia, de volta trouxe consigo doença chamada paraplegia. Queimou-se com gasolina Dona Lília da Gele, em outro corpo sobre sarna, lembrando fogo na pele. Tolera com paciência qualquer problema ou pesar, não adianta morrer, se matar, adianta é se melhorar. E aí ele termina aqui a trova, tá bom? Então nós vamos encerrar a palestra, tá? Vamos finalizar aqui com algumas conclusões, tá bom? Já vimos que todas as religiões condenam em combate o suicídio, porém, algumas chegam ao absurdo de negar ao suicídio o direito a orações em favor dos mortos. Radicalismo total. Então nós conhecemos algumas religiões tradicionais que não permitem, inclusive, oração pelos suicidas. Tá certo? Porque dizem que é um dos piores atentados contra a lei de Deus. Tá? Imagine os familiares como sofrem, né? E também o próprio suicida. Os suicidas afirmam, são rebeldes que se revoltaram contra Deus e não merecem a mínima consideração. Como estão irremediavelmente condenados, é então inútil rezar por eles. Então nós vamos economizar a reza, entendeu, gente? Não adianta rezar para o defunto mal, né? Não é assim que eles falam? Pelo amor de Deus, né? O Espiritismo também condena e desaprova o suicídio, confirmando tratar-se de falta grave, que traz pesadas e severas consequências. Porém,
Acrescenta que, mesmo nessas condições deploráveis, o suicida ainda está sob a proteção divina. Deus não desampara ninguém. Quem é que precisa de remédio? Não é o doente? Não foi Jesus quem disse? Então nós vamos economizar o remédio para o doente para dar para quem está são, é isso? O suicida nada mais é do que um ser que fraquejou, se enfermou e se enganou gravemente, sendo por isso merecedor de nosso perdão, nosso carinho e a nossa oração. Eu vou repetir, gente, porque eu acho que é importante a gente ter isso em ideia, tá? Ó, é uma pessoa que fraquejou, se enfermou, se enganou gravemente, tá certo? Então ela merece todo o nosso carinho, atenção, nossas orações, nossas energias boas, tá certo? Porque é ele que precisa. A própria lei divina se incumbe de trazer a situação do suicida, de tratar, a situação do suicida, que as duras penas sofre com as consequências de sua infração, que, como sabemos, são duríssimas e muito severas. Ou seja, não precisa mais ninguém ficar perturbando ele já está sofrendo. O que ele precisa é de energias boas, tá certo? Para nós espíritas, entender a situação espiritual do suicida é importante como aprendizado, pois auxilia-nos a pensar e agir de forma positiva ante nossas próprias mazelas, evitando em nós mesmos este infeliz ato. Ok? Entendemos que os nossos problemas são passageiros e breves ante a eternidade espiritual, e que as dificuldades de hoje resultam de nossa própria conduta, experimentando-nos para a nossa evolução. É assim que nós adquirimos experiência. Você só se adquire experiência e cresce enfrentando as provas, as oportunidades. Não existe mais problema, existe oportunidade. Não existe sofrimento, existe oportunidade. Tá certo? Nunca estamos sós e será sempre possível obter ajuda dos amigos espirituais para a superação das dificuldades. Não podemos esquecer que nossa essência é espiritual e que a vida é passageira. A doutrina espírita conforta os familiares de pessoas que se suicidaram com a certeza de que Deus não desampara a nenhum de seus filhos, por mais que estes se equivoquem e se desviem em sua jornada evolutiva. Ninguém está relegado ao sofrimento eterno e a aflição do suicida tem a duração necessária ao tempo para o arrependimento e o seu reequilíbrio. A oração por eles é um bálsamo e um alívio. Ok? Agora vamos finalizar aqui com 2 mensagens, tá bom? Uma hora você olha para trás e percebe que aquilo que te fez sofrer no passado te faz mais forte no presente. Assim como toda felicidade é passageira, também nenhum sofrimento será eterno. Portanto, confie em Deus. É isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês e que Jesus nos abençoe. Então vamos serenar os nossos ânimos, nos tranquilizar, fechar os nossos olhos físicos, relaxar o nosso corpo e vamos juntos mentalizar Jesus, que é o nosso mestre, nosso irmão maior. Agradecer a Jesus pela oportunidade que tivemos de estar aqui hoje nesta casa abençoada, recebendo esta mensagem. Que Jesus possa nos envolver com o seu amor, com a sua paz, com a sua luz, com a sua bênção, com o seu amor incondicional por todos nós, para que nós estejamos equilibrados do corpo, equilibrados da mente, equilibrados da alma, para deixar esse ambiente em paz, que possamos levar essa energia para os nossos lares e estendê-la aos nossos familiares. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Uma boa tarde a todos vocês.